Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando esse tema que eu coloquei na capa: Portugal, ilusão total? Pessoal, recentemente nos últimos vídeos eu recebi um comentário, eu vou estar lendo ele para vocês e vou estar falando sobre esse comentário, o que eu acho sobre Portugal. Aí a pessoa escreveu assim no comentário: Portugal, um investimento para o sofrimento, a maior ilusão do planeta. Nunca vi tanta gente sofrendo em um só lugar. Ilusão total. Então, pessoal, e aí eu resolvi ler, né? Eu lendo os comentários, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso, né? Se morar aqui em Portugal é uma ilusão. Nós estamos aqui já tem 2 anos, né, amor? Sim. E eu vou contar pra vocês um pouco da nossa vida lá no Brasil. E vou falar, né, porque o vídeo, nosso vídeo que a gente faz aqui no canal, ele é direcionado para o público brasileiro, né? Principalmente para quem está no Brasil e tem o sonho de vir para cá, quer saber como é que quer saber como está o país atualmente, né, pessoal? Porque de 5 anos para cá muita coisa mudou, inclusive em relação a documento, em relação a moradia, em relação a trabalho. Então, assim, da minha realidade que eu via quando eu estava lá no Brasil, que eu assistia as pessoas comentando, mostrando preços e tudo, para o que a gente está vivendo hoje, muita coisa mudou, né, amor? A gente vê que não tá igual. E pronto, e eu tenho trazido nesse canal muita realidade nossa, né? Muito do que a gente tem vivido. E as pessoas sempre me procuram nas redes sociais, que eu vou até deixar meu Instagram aí. Então muita gente me manda mensagem lá e eu tô sempre respondendo. E pergunta como que tá aqui, se tem trabalho, se tem casa. E eu sempre falo para as pessoas o que a gente tem vivido, o que a gente tem experimentado, vivenciado, e tentando trazer sempre essa realidade, né? Porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência no país. Então eu vou estar falando para vocês como que tem sido. E aí, lendo esse comentário, a gente resolveu fazer esse vídeo para contar um pouco a nossa história no Brasil, por que a gente decidiu vir para cá, né? Como eu já tinha falado, os vídeos que eu faço são direcionados para o público brasileiro, né? E para as pessoas que têm esse sonho, têm essa vontade, principalmente porque quem sempre conversa comigo nas redes sociais, quem sempre me chama, são famílias que têm filhos pequenos. Então, assim, a gente também é uma família que tem criança pequena. Então esse é o meu público, esse é o público que eu quero alcançar. E eu quero mostrar essa realidade, porque a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente fala de morar fora, né? E saber que a vida das pessoas está ali, né? Então, muita gente, já teve pessoas que me chamou e falou: olha, eu tenho uma casa aqui no Brasil, eu quero ir para aí, você acha que eu venho da minha casa? Então, assim, tem gente que me chama me fazendo essas perguntas. E como eu falei, eu não venderia minha casa, até porque eu tenho minha casa lá no Brasil, tá lá. E a gente sempre falou: jamais vou vender minha casa. Porque, gente, vocês vão para um país que vocês não conhecem. Por mais que você olhe e fala: meu Deus, que lugar bonito, olha esse lugar que a gente está. É perto da nossa casa, é um parque. E a maioria dos lugares aqui é assim, é lindo, é extraordinário, é uma beleza assim, que não é só no vídeo que tá lindo, realmente é lindo o lugar. E o país tem toda uma estrutura, mas a gente tem que pensar que a gente pode não se adaptar. A gente pode não gostar. E você vender uma casa que você conquistou com muito suor, porque não é fácil conquistar uma casa. Tanto que não é todo mundo que tem a casa própria. É até um sonho, né, de nós brasileiros é ter a casa própria. Então, assim, me mandaram essa pergunta e eu respondi, eu falei: olha, eu tenho a minha casa lá no Brasil porque eu pensei, quando eu ia vir, se eu não me adaptar, apesar de eu querer vir, apesar de ser o meu sonho, apesar de eu desejar isso do fundo do meu coração, de eu orar a Deus e falar: Deus, eu tenho esse sonho, eu quero, me ajuda a realizar, né? Assim como o povo lá de Moisés, que tinha um sonho de ir para a Terra Prometida, né, amor? Sim. A gente tinha esse sonho também, então eu falava para Deus que eu tinha esse sonho. E mesmo assim, a gente tinha muito pé no chão, a gente sempre teve muito pé no chão, de pensar: não, a minha casa eu não vendo, a minha casa é uma casa simples, mas ela é minha e ela tá lá. Então, se um dia eu falar assim: eu não quero ficar aqui mais, eu não gostei, eu não me adaptei, isso é super normal, pessoal, de acontecer, minha casa tá lá, né? Então eu tinha respondido para essa pessoa
E foi mais ou menos assim que eu respondi. E aí até trazendo isso mesmo do que as pessoas me perguntam, né? Do que as pessoas comentam, do que as pessoas trazem para mim de dúvida. Ah, Karina, aí tem trabalho, realmente tá bom. Você acha que vale a pena eu sair daqui do Brasil hoje em dia e ir para Portugal? Então, pessoal, aqui no meu canal eu quero trazer a verdade. Às vezes muitas pessoas falam assim, ah, ela só quer visualização. Claro que eu quero visualização, claro que eu quero curtida, claro que eu quero inscritos, mas eu vou trazer a verdade. E se eu quisesse ainda mais, eu até falaria mais coisas, mas eu não vou falar nada mirabolante, nem vou inventar coisas de outro mundo para atrair pessoas. Eu vou trazer a verdade. E eu tenho muita fé em Deus, então assim, eu quero trazer a verdade, porque eu penso assim, eu não vou crescer em nada na vida com a mentira, né? Enganando as pessoas, isso eu não quero. E o objetivo do canal não é tipo, quer ganhar dinheiro e ficar rico, porque gente, não é tão fácil assim, né? Tanto que se fosse assim, eu nem tava trabalhando, que inclusive eu trabalho, já falei várias vezes aqui, de ajudante de cozinha segunda, é o único dia de folga, então eu trabalho sábado, domingo, feriado, eu trabalho muito. Então assim, se eu tivesse realmente ganhando muito dinheiro e estando aqui só para fazer vídeo e ganhar muito dinheiro, eu nem precisava de estar trabalhando, né? Então o objetivo do vídeo não é esse, o objetivo do vídeo é ajudar pessoas que, como a gente, tem esse sonho, né? E se as pessoas vierem até mim com dúvidas, eu vou responder, lógico, do meu ponto de vista, eu não sou especialista em nada, mas trazendo a minha experiência, que é o que eu tenho feito, e fico muito feliz com os novos inscritos que vieram, porque estão vindo através dessa realidade, né? Dessa verdade que a gente tem passado na nossa vida, como tem sido, né? Atualmente 2025, então a gente está aqui há 2 anos. E como estava lá nesse comentário que eu leio todos os comentários, tá, pessoal? Então, tanto no Instagram, tanto no YouTube, eu leio todos os comentários. E alguém teve esse comentário de dizer que Portugal é uma ilusão total. No Brasil a gente morava em Belo Horizonte, né? Bem assim no centro de Belo Horizonte, a gente morava ali na Antônio Carlos. Para quem aí tá assistindo de Belo Horizonte, dá um alô aí pra gente. E então a gente morava assim bem na área central, né? Inclusive onde a gente morava era bem perto do centro, era perto do Shopping Del Rey, era perto do Minas Shop. Então era bem centralizado, era uma área boa, né? Uma área estruturada, porque a gente estava ali bem no centro mesmo da cidade. Era uma área estruturada, porém tinha um grave problema social, né? Que é o uso de droga, né? Vendas de droga. Então isso era uma coisa assim que incomodava muita gente, né, amor? Sim, BH tá parecendo agora uma Cracolândia, né, pessoal? Tá estilo demais, São Paulo, né? Desde a minha época de menino para agora. Muita drogaiada, muito usuário de droga na rua. Sim. Tá complicado. Para criar filho lá, tá, imagina, você anda ali, tem um cara usando droga, um cara muito roubo. Então, olhando essas coisas, né? Essa situação que a gente estava vivendo lá. Então a gente sempre teve esse sonho de sair do Brasil, a gente sempre teve esse sonho de imigrar, né, de ir para outro país, de vivenciar outra cultura, outra experiência. Voar de avião, pessoal, é o nosso sonho. Sim. Entendeu? Voar de avião. Para uns é uma coisa muito simples, né? Mas para outros, muita gente aí deve que nem nunca viu um avião de perto, né? Quantas vezes a gente queria ir até para o aeroporto para ver um avião de perto, né? Que é muito grande. E é um sonho. Quando você tem um sonho, se é seu sonho, não é besteira. É verdade. Entendeu? Se é seu sonho, pode ser o mínimo. Então, tipo assim, ilusão pode ser para uns, para outros não. Pode dar certo para você, ou pode não dar. Tanto é que a gente veio para cá. A gente não andou falando pra amizade nossa, pra parentes nossos, porque a gente não sabia se ia dar certo. Se a gente ia gostar também. Exatamente. A gente sempre veio com esse pensamento, a gente vai e vai ver se gosta. Se não gostar, vamos embora. Olha, um dos maiores medos do imigrante é, às vezes você não tem nem a certeza se você vai passar na imigração. Né? Você pode ter ali todos os seus documentos bonitinhos ali, mas você não sabe o que vai acontecer.
Aí imagina, você fala para todo mundo da sua família que você vai se mudar, que você vai ter uma vida melhor, e chega na imigração E não dá certo. não dá certo, você volta. Entendeu? Então essa decisão de vender uma casa é uma decisão muito Sério. séria. Muita responsabilidade. Porque, tipo assim, pensa comigo. Se a coisa for de Deus, eu penso, a gente crê muito em Deus. Então, se tudo for da vontade de Deus, vai acontecer. Naturalmente. Tudo bem, você vender um bem material, um carro, uma moto, os seus móveis, tudo bem. Porque se der certo realmente, vai ficar lá, vai estragar, É. né? Agora, uma casa é uma decisão muito importante. Não é fácil conquistar uma casa no Brasil, Sim. né? E se for, e tipo assim, se você quiser, se você tiver no pensamento, vamos dar amor. Se você tiver no pensamento ali de vender sua casa, talvez você esteja querendo, você deve estar muito ansioso e está querendo antecipar as coisas, quer que faça. Tudo bem que quando a gente tem um sonho, a gente quer que Seja rápido. seja rápido, É. é tudo ou nada, tem que acontecer, Sim. entendeu? Mas pensa direitinho É. se é isso mesmo, se você quer pra sua vida, porque às vezes você não vai vir sozinho, às vezes um filho seu não se adapta. Sim. Tem gente que, eu conheço gente aqui que uns já foram embora porque o marido não se adaptou. Ou a esposa não Ou a adaptou, esposa. aí que vai embora. Exatamente, eu conheço gente aqui que o marido gosta, mas a esposa não gosta. É. Tem um amigo meu também, um colega meu que mora nos Estados Unidos. Ele até que gosta dos Estados Unidos, mas a esposa dele não gosta. Então na relação acaba abalando aquilo ali, É. né? Então leva um tempo ali pra você ver se é isso mesmo que vocês querem pra sua vida. Igual tipo assim, pra uma pessoa concursado, a pessoa largar ali o trabalho dela de concurso público, né? Vamos supor, no Brasil, o camarada viver ali com 7 mil, ainda tá pouco, É. né? Mas Pra ter uma qualidade de vida. pra ter uma qualidade de vida bacana. Porque se o cara tiver 1, 2 filhos, já aperta já. Mas o cara largar um concurso, se o cara for concursado, tipo assim, dá baixa lá do emprego dele e vem, isso também é uma responsabilidade muito grande, Sim. né? Porque querendo ou não, é uma estabilidade. Em 2022, tudo pra nós aconteceu, tudo, e foi naturalmente. Sim. Até no concurso público, Karina A nunca gente falou passou. isso. É. Passou nós dois no concurso público. Nós dois, em 2022. Tanto é que a gente chegou aqui em novembro. Chamaram a Karina primeiro porque ela tirou nota melhor que a minha. Então ela chegou aí, assinou Fiz o treinamento. contrato, chegou a fazer 1 semana de treinamento, amor? É, foi uns dias de treinamento. Eram as 2 semanas de treinamento. O que era a área? Era, para quem conhece aí sabe, era auxiliar de educando. Pela MGS. Era para ficar dentro da sala de aula, cuidando, dando suporte para a professora, né? Cuidar das crianças especiais. Então, para quem é auxiliar de educando aí, eu não sei o valor mais ou menos que é, mas eu acho que dava para tirar uns 2.500, juntando a passagem com o vale alimentação. Então, tipo assim, passou eu e ela. Imagina a gente tirando 5, 4 mil reais. Era um valor até bom. Só que a gente tinha um sonho de ir para os Estados Unidos. Eu acho que a maioria dos brasileiros tem esse sonho. Ainda mais a gente que é mineiro. É. Então o pessoal de Minas, velho, É o que mais vai, né? é o pros que Estados mais Unidos. vai. O que mais vai para os Estados Unidos. Então parece que esse sonho já nasce na gente. Parece que a gente já nasce Com esse com sonho. esse sonho de conhecer a América. Aquelas paradas lá de filme. Você começa a se imaginar ali naquele lugar. Então a gente só fez esse concurso para ter um vínculo a mais com o Brasil. Pra poder tirar o visto, Para poder né? tirar o visto. Porque o visto americano não é fácil, é um investimento.
vir para cá para Portugal ou para um outro país, hoje em dia está sendo investimento, pessoal. É investimento alto. É o que eu falo. É mais fácil, às vezes você, tipo assim, não está satisfeito no seu bairro ou na sua cidade. É mais fácil você juntar o seu dinheiro e vir para fora, vir morar fora, do que você juntar um dinheiro e comprar uma casa no Brasil, continuar no Brasil. Sim. Entendeu? É mais fácil. Então é investimento. Então você tem que pensar muito bem. Muito bem. E aí, voltando, né, pra parte que eu tava falando, da gente morar lá em Belo Horizonte. Então a gente insatisfeito, né, com tudo ali, com a realidade que a gente estava vivendo. A gente queria dar uma educação melhor para nossa filha, porque ela é muito inteligente, muito esforçada, sempre foi. E a gente queria até pagar uma escola particular para ela realmente ter um ensino melhor, né? Porque ela é dedicada, então a gente queria dar isso para ela. E aí a gente, como meu marido já falou, a gente tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos, mas a gente sabe que não é fácil, a gente teria que tirar o visto, né? E como a gente já tinha esse sonho já desde 2013 de migrar, a gente sempre teve essa vontade, a gente sempre via vídeos, né? A gente consumia muitos vídeos lá dos Estados Unidos. Então a gente ficava maluco, ficava doido. E eu sei que você que está assistindo esse vídeo, no Brasil você tá aí doido para vir e... Ai, que lindo, lugar maravilhoso, mil maravilhas. Então, por isso que eu tenho essa responsabilidade de trazer isso para vocês, porque quando a gente chega no país que a gente sonhou, que a gente estudou, que a gente planejou, muita coisa não é como a gente pensa, não é tão fácil. E igual quando eu falo aqui que nessa cidade não tem muito trabalho, as pessoas sempre falam, mas aí tem tanto mercado, mas aí tem tanta loja, mas não tem fábrica. Mas mesmo assim, pessoal, eu falo para vocês que até eu não entendo o que acontece com essa cidade, né? Que é a cidade que é Abrantes. Até eu não entendo porque essa cidade ela é estruturada, pessoal. Ela tem mercado, eu sempre falo pra vocês, tem mercado, tem fábrica, tem restaurante, mas o que você mais acha é ajudante ou cuidado de idoso. E tá difícil, realmente tá difícil. Só que a gente tem andado conversando, a gente conversa com muitas pessoas para buscar a experiência das pessoas, porque eu não trago aqui só o que passa com a gente, né, amor? Não é só o que a gente acha ou o que a gente está vivendo, mas a gente conversa com as pessoas. E nessa região aqui, nossa, tá tendo muito desemprego. E meu marido tem vários conhecidos que não estão trabalhando, então tá tendo essa dificuldade. Tanto os portugueses como os brasileiros. Sim, também. E também a gente conhece pessoas que moram em outros lugares, que moram lá perto do porto, que mora em Leiria. Então assim, as pessoas realmente aqui também tá difícil, ali também tá difícil. Então a gente tem trazido aqui para vocês, não é só a nossa experiência, né? Mas é a experiência também de pessoas que a gente conhece, que a gente vai perguntando, olha aí onde você mora, como é que tá de trabalho e tal. Então, pessoal, sobre morar em Portugal ser uma ilusão, né? No meu ponto de vista, não. Na nossa experiência, não, né? Porque 2 anos que a gente está aqui de muita luta, de muita dificuldade, de muito trabalho árduo, né? Porque a gente sempre fala assim, aqui em Portugal a gente trabalha muito, não é igual lá no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente tem muito aquela coisa de família, de amigos, de reunir, de ter um momento de lazer, né? Por mais que você tenha dificuldade no Brasil, por mais que as coisas são caras, a gente sempre faz questão de estar perto de quem a gente ama, né? De estar ali, de ter tempo livre. E aqui não, aqui a cultura é outra, a cultura aqui é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então assim, mesmo sendo feriado, mesmo sendo final de ano, tudo gira em torno dessa questão do trabalho, né, amor? É a cultura do país. Porque... E se você for pensar, um país de primeiro mundo, ele é feito dentro disso, dentro do trabalho. Por que o país é primeiro mundo? Por causa do trabalho, porque o trabalho é o tempo todo, é excessivo. Então é por isso que a economia gira e o país cresce, prospera. Os Estados Unidos é igual. A gente tem conhecidos lá também. E até um conhecido do meu marido também falou que lá tá igual, lá tá só trabalho e casa, trabalho e casa. E ele não tem tempo também para nada, para sair, para fazer nada, porque quando tá em casa quer descansar, mora às vezes mais no interior, então fica mais reservado, né? Só que em compensação, né, a gente
Pra mim não é ilusão estar aqui, porque é um trabalho árduo, é cansativo, só que a vida da gente não vai ficar a vida toda na mesma coisa, né, pessoal? A gente sabe disso. De 10 anos pra cá, tanta coisa já aconteceu. E vai acontecer mais, grandes coisas acontecerão, né? Então, assim, a gente tem a nossa filha que tá tendo uma experiência de estudar numa escola de primeiro mundo, uma escola muito estruturada, um ensino estruturado. Tem a questão da segurança, que sempre vai ser falado aqui, porque é diferenciado, pessoal. O lugar é totalmente diferenciado nesse sentido de limpeza, educação, ordem, né? Então, assim, pra mim, no meu ponto de vista, não é uma ilusão, né? Ah, mas não é fácil e tal e tal. Mas no Brasil também não é, né? No Brasil também não é. Então, assim, você aí na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, sua família, você tem que sentar e pensar e decidir se você quer passar por essa experiência. Porque é uma experiência de vida. É uma experiência que vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Como você vai nascer de novo, né? É. Você vai nascer de novo, vai tirar documento. Tudo de novo. Vai se adaptar. É igual o frio, quando a gente chegou. Velho, um frio, a gente sentiu um frio. Agora a gente tá no inverno. Só que tá mais tranquilo. Parece que o corpo acostuma. Até o sabor das coisas, a gente quando chegou aqui, nossa, não tem gosto de nada, é estranho. Em relação à culinária, é outra vida, mano. Se você quer viver algo novo, sei que você tá louco pra viver algo novo. É totalmente novo. Teve uma pessoa nos comentários uma vez, no comentário da Karina, e comentou, mas você só fala de Deus. Moça, realmente... Graças a Deus. Graças a Deus a gente só fala de Deus. Nós temos muita fé em Deus. E é graças a Ele que estamos aqui. Deus fala que em tudo você tem que dar graça. Dar graças. Tudo dá graça. A Deus, a gente dá graças mesmo a Deus nas dificuldades, a gente tem nossa fé, nossa base. A gente está aqui através de um milagre, que era impossível vir para cá. Era possível imigrar. Sim. Na nossa visão. Nós fizemos uma aliança com Deus. Muita oração. Deus vivo. Oramos muito. E o que eu te aconselho, é você a fazer, você que fala assim, Karina, você acha que é pra mim? Karina, o que você acha? Me dá um conselho. Gente, ora, entrega nas mãos de Deus. Não é só, eu entreguei nas mãos de Deus, vai dar tudo certo. Não, é você fazer um pacto com Deus, você realmente orar ali todos os dias, dar a mão pro seu marido. Esposa, dá a mão pro seu marido, dê as mãos à sua esposa e ore, coloque isso na mão de Deus, entrega nas mãos de Deus, né? Porque do tempo que a gente está aqui, a gente antes de chegar aqui, a gente já experimentou muitos milagres, né? E chegando aqui, a gente novamente experimenta milagres todos os dias. Tem dias que a gente fala assim, meu Deus, eu já passei situações no meu trabalho de estresse, de estar ali, de chorar. Também. Que eu falo, se não fosse Deus, muitas vezes eu já falei, eu não sei como que eu estou aguentando, se não fosse Deus na minha vida, se não fosse a minha fé, né? E pronto, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, né? De você, se você tem esse sonho, você colocar nas mãos de Deus mesmo, com a sua fé. Como eu falei pra vocês, esse vídeo é pro povo brasileiro mesmo, para as pessoas sonhadoras, guerreiras, que saem todo dia para trabalhar, que tem esse sonho de, eu queria dar uma educação melhor pro meu filho, eu queria ter uma estrutura de vida, uma qualidade de vida, de poder ir nos lugares, de poder ter acesso às coisas, de não ser tudo tão impossível. Então esse vídeo é para vocês, né? Especialmente para vocês. E vocês que chegaram novos, que se inscreveram, também sejam muito bem-vindos ao canal. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Se quiserem me chamar lá no Instagram também, eu estou respondendo sempre as pessoas que me chamam. E é isso, pessoal, trazer isso para vocês. Porque se a gente tiver uma vida baseada na palavra de Deus, baseada na fé, porque quem é de fé tá entendendo o que eu tô falando, né? Se a gente tiver essa vida assim, nada é ilusão, né? Assim na terra como no céu, nada é ilusão. Então se a gente tiver essa certeza de Deus dentro da gente, não é a certeza do homem e não é a certeza não, porque a fulana falou que pra mim vai dar certo. Não, é a certeza de Deus. Então se você tiver essa certeza, você pode ter certeza que vai dar certo. E mesmo nas dificuldades, você vai vencer. Quer falar mais, amor?
Quero. Nunca desista dos seus sonhos. Tudo é possível ao que crer. É verdade. Tá bom? Se você é autônomo, É. se você vende seus produtos, consagra a Deus todos os dias, entendeu? Nunca, não deixe seu sonho morrer, tá bom? Porque chegou uma época na nossa vida que a gente, por causa dos empecilhos, né? A gente não conseguia juntar dinheiro, esse sonho foi começando a ficar esquecido. Só que depois, quando a gente firmou, fez um voto com Deus realmente, as coisas começaram a acontecer. Tá? Então nunca desista dos seus sonhos. Tudo é possível, sim. É verdade. E aí, como foi falado, né? Você olhar tudo, observar tudo, ter o pé no chão, como eu sempre falo, planejamento, né? Planejamento é muito importante. Porque às vezes a pessoa acha assim, falou que lá não tem trabalho. Não, mas pra mim vai ter. Não, pessoal, seja pé no chão, seja realista. Olha, se lá tá ruim, então eu posso olhar outro lugar que talvez esteja melhor, né? Então você ter isso, esse planejamento, esse foco de pensar, eu também posso chegar e não me adaptar e posso querer ir embora, tudo bem. Gente, tá tudo bem, ir embora. Pelo menos você tentou. Pelo menos você tentou. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou embora. Os outros vão falar assim, não, tá vendo, você fracassou. Eu falei pra você não ir. Olha, a gente chegou aqui com a hospedagem do hotel para 15 dias. E a gente já veio no pensamento, vamos. Nós tem 15 dias para... Se por um acaso não der, meu amigo, nós vamos embora. Você vem a embora. passagem estava lá mesmo. Dia 30. Se você quiser viver de novo a experiência, tenta de novo. Tenta de novo. Junto com o dinheiro. É. Vem, enquanto o ar tá passando aí no seu pulmão aí, você tá respirando, cara, sempre é hora de recomeçar e tentar de novo. É isso aí. Entendeu? Então... E se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Deixa o seu like. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!